Olá, meus amados, estamos aqui mais uma vez para a segunda edição de uma série de 4 que nós vamos ter a cada final de semana, que são os programas especiais do mundo jurídico. Esse é o segundo, tem por temática o seguinte: a miséria como violação de direitos humanos. Vamos aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema, que já na primeira edição nós falamos também um pouco mais ou menos a ver com esse tema sobre direitos sociais. Vamos falar sobre direitos humanos, a miséria como violação de direitos humanos. Fonte: direitonet.com, site. Vamos ao preâmbulo. Aborda a necessidade do Estado, por intermédio de políticas públicas, fazer o necessário enfrentamento das mazelas sociais à vista do preceito constitucional de redução das desigualdades sociais, por Jailton Macena de Araújo. O objetivo do presente trabalho circunscreve-se a identificar a pobreza e a marginalização socioeconômica como formas de alinhamento dos direitos fundamentais econômicos, sociais e culturais, isto é, como forma de violação sistemática a direitos humanos. Assim, aborda a necessidade do Estado, por intermédio de políticas públicas, fazer o necessário enfrentamento das mazelas sociais à vista do preceito constitucional de redução das desigualdades sociais. Dessa forma, imprescinde também de uma revisão doutrinária no que tange à função dos órgãos jurisdicionais à conta do cumprimento dos objetivos timbrados na Constituição Federal Brasileira vigente, dada a corrente denominada de ativismo judicial, conferir certa legitimidade ao Poder Judiciário, intervir nas funções legislativas e ou do administrador público para assegurar na vida dos cidadãos o chamado mínimo existencial. Não se deve esquecer ainda da proibição de retrocesso social como forma de coibir certos abusos ou omissões do poder público quando se referir a direitos e garantias da pessoa humana. Ora, o tema de direito humano ao desenvolvimento econômico e social apresenta relevância e pontualidade perante a comunidade científica, posto que se liga à efetivação dos sacrossantos direitos e garantias da pessoa humana e, com efeito, ganha o respaldo quando se busca aprofundar as discussões no que tange às funções do Poder Judiciário como interventor nas políticas públicas do Estado e, consequentemente, como promotor da cidadania para todos. Identifica-se a priori a fragilidade da busca por parte dos muitos cidadãos afastados do amparo das políticas públicas diante do Poder Judiciário, quando se refere a demandas que envolvem a tutela dos direitos sociais, econômicos e culturais, uma vez que é uma apropriação ainda tímida pela sociedade civil dos mencionados direitos como verdadeiros direitos legais, acionáveis e justiciáveis. A Constituição Federal de 88 é talvez aquela que mais deu ênfase aos direitos fundamentais da pessoa humana. Prova disso é que logo na abertura do texto constitucional apresenta-se um amplíssimo elenco de direitos e garantias fundamentais. Destarte rompe aí com a tradição dos constituintes anteriores de elencar mencionados direitos quase na parte semifinal. Jorge Miranda, 2002, página 326. Observa uma realidade, pois que o Estado constitucional é o que entrega à Constituição ou prosseguir a salvaguarda da liberdade e dos direitos dos cidadãos, depositando as virtualidades de melhoramento na observância dos seus preceitos, por ela ser a primeira garantia desses direitos. A assertiva da forma valorativa da Constituição Federal e também o reconhecimento acerca da igual força legitimadora dos direitos humanos compartilha com o verdadeiro fim da humanidade está em realizar uma vida comum terrena, um regime temporal de acordo com a dignidade humana e o amor. Trata-se de um trabalho árduo e heróico e que exige força de vontade, paciência e, sobretudo, fé de cada pessoa. No que tange à exclusão social como
frontal violação a direitos da pessoa humana, destaca que isso é Groove 2006, página 52. Está em espanhol, vamos lá. La pobreza es una privación o violación de los derechos humanos económicos, junto con violaciones asociadas de derechos humanos, sociales, culturales, civiles y políticos, interdependientes y interrelacionados. Esta definición de la pobreza basada en los derechos humanos implica en reconocer la dignidad y el valor de cada ser humano y el derecho por igual de todas las personas a gozar de sus derechos humanos inherentes y divisibles, el aceptar la no discriminación y la igualdad, que son el encuentro de los derechos humanos, incluye el compromiso con la igualdad sustantiva o de hecho, igualdad de circunstancias básicas, así como de los resultados, además de una igualdad formal o de derecho, igualdad ante la ley en potencia, a pesar de las enormes desigualdades estructurales. Los derechos humanos surgen ante la interrogante de cuáles son los requisitos para llegar a uma vida digna. Sendo assim, os valores de igualdade, fraternidade e solidariedade ganham relevância em tempos atuais e clamam, assim, por posicionamentos inclusivos por parte dos poderes constituídos para o bem comum. Nesse percurso, válidas são as observações a seguir de Pozzoli, 2003, página 109. Uma nova sociedade baseada em valores fraternos teria o amor como princípio dinâmico essencial. A sociedade é composta de pessoas humanas e tem como fim o bem comum coletivo. Esse bem comum não significa simplesmente o bem individual, mas o empenho de cada um na realização da vida social dos demais, das outras pessoas. O bem comum de um ser humano está na realização do bem comum de outro ser humano. Aqui o verdadeiro sentido do bem comum de uma humanidade. Daí porque é importante uma análise da Constituição Federal de um Estado, enquanto ferramenta dotada de valores e normas efetivas para as transformações e mudanças esperadas por vários setores da sociedade, em particular por aqueles setores ditos fragilizados, sem um devido amparo do Estado, no que se refere aos mais comezinhos direitos e garantias, o mínimo existencial. Flávia Piovesan, 2007, página 60, destaca acerca do constitucionalismo as funções para resgatar a defendida e brindada ideia de direitos humanos na forma e nas palavras seguintes. A Constituição Brasileira de 1988 simboliza o marco jurídico da transição democrática e da institucionalização dos direitos humanos do país. O texto constitucional demarca a ruptura com o regime autoritário militar instalado em 1964, refletindo o consenso democrático pós-ditadura. Após 21 anos de regime autoritário, objetiva a Constituição resgatar o Estado de Direito, a separação dos poderes, a federação, a democracia e os direitos fundamentais, à luz do princípio da dignidade humana. O valor da dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado Democrático de Direito, artigo 1º, inciso 3 da CF, impõe-se como núcleo básico e informador de todo ordenamento jurídico, como critério de valoração a orientar a interpretação do sistema constitucional. Ademais, segundo José Luiz Roussan de Moraes, a Constituição Federal é tida como fonte referencial e fundante com vista para o resgate e a promoção da dignidade da pessoa humana, isto sendo como único valor apto a constituir
como referência universal, sem que isso signifique a absolutização das formas e lugares onde e como tal resgate deva se promover. Os direitos humanos, pois, são lidos a partir dos ditames impregnados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos há bem mais de 50 anos e que criam uma cultura politicamente voltada à sua construção permanente que deve ser gradativamente incorporada e vivenciada por todos. Demais disso, o humanismo integral abre fenda para a validade dos direitos da pessoa humana como forma de promoção do homem inserido em uma sociedade plural. Assim, no contexto brasileiro da crise do Estado Social, a opção tem sido no sentido de um abandono do referencial de intervenção no domínio econômico, acompanhado de um reforço nas estratégias de intervenção sobre o domínio econômico. Jorge Miranda, 2002, páginas 154 a 55, assevera que, porque vivemos não em um Estado liberal, mas sim em um Estado social de direito, os direitos econômicos, sociais e culturais, ou de direito que neles se compreendem, podem e devem ser crescentemente ditados ou acrescentados dos que se encontrem declarados em certo momento histórico, precisamente. À medida em que a solidariedade, a promoção das pessoas, a consciência da necessidade de correção de desigualdades, como se queira, vão crescendo e penetrando na vida jurídica. Muitas vezes, o mínimo existencial é ignorado pelos poderes constituídos e, com efeito, a questão assume perspectivas dramáticas. Daí o contingente populacional que depende do intervencionismo estatal para sobreviver é sensivelmente reduzido, o que face à reconhecida possibilidade de o Estado assegurar a observância do mínimo existencial. Em muita suaviza qualquer polêmica sobre a matéria. Por isso que se mostra oportuna igualmente a assertiva de Terán, no sentido que, página 24 da obra, novamente espanhol, las personas que viven en situación de pobreza sufren violaciones a sus derechos humanos, económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, por lo que el respeto, la protección, la promoción y la realización de los derechos humanos son fundamentales para la erradicación de la pobreza. Al respecto, es importante analizar las omisiones y acciones del Estado para identificar medidas que estén afectando u obstaculizando la realización de los DESCA. Por ejemplo, políticas estatales discriminatorias e excluyentes en materia de acceso a servicios de la salud sexual y reproductiva, diseño y aplicación de programas alimentarios o de vivienda inadecuados culturalmente, adopción de medidas legislativas o presupuestales regresivas que afectam el sistema de protección social, no aplicación del máximo de recursos disponibles, incluindo los de la cooperación internacional, para atender las necesidades prioritarias de la población, con énfasis en la población extremadamente pobre, falta de una adecuada regulación y control de los actores no estatales como empresas privadas nacionales o transnacionales que no respetan los derechos laborales o que dañan el medio ambiente. Desta forma, atentar-se contra o mínimo existencial, a ação concreta, como vista ao maltrato ao bem jurídico por ele tutelado,
como a omissão voltada em tornar concreta uma previsão normativa ou mesmo em editar um ato normativo que viabilize o alcance de status jurídico favorável ao indivíduo, daí porque se extrai que todos os seres humanos merecem igual respeito e proteção a todo tempo e em todas as partes do mundo em que se encontrem. Comparato 2011, página 65 da obra. De fato, o Poder Judiciário é a instância mais cobrada na função de fazer atuar o afã de inclusão social, uma vez que se trata de um poder com mais autonomia e independência em relação aos demais poderes, apesar de que ocorrem certas denúncias de envolvimento de certos agentes em corrupção, o que macula, de certa forma, a reputação da instituição jurisdicional. O cidadão, dada a prerrogativa estabelecida no contexto constitucional de inafastabilidade da jurisdição, busca o órgão jurisdicional na esperança de ver resguardado ou aplicado sua pretensão ou direito em juízo, já que se entende que o Poder Judiciário dota de uma certa supremacia relativa em face dos demais poderes. Diante disso, Paulo Bonavides escreve a obra de 1996, página 19. Os juristas do Estado Social, quando interpretam a Constituição, são passionais, fervorosos da justiça, trazem o princípio da proporcionalidade na consciência, o princípio igualitário no coração e o princípio libertário na alma. Querem a Constituição viva, aberta, real, às avessas, pois do jurista do Estado liberal, cuja preocupação suprema é a norma, a juridicidade, a forma, a estrutura, a pureza do mandamento legal, com a indiferença aos valores e, portanto, a legitimidade do ordenamento do qual, não obstante, são também órgãos interpretativos, a corrente do constitucionalismo dito social, que orientam as suas atenções para o modelo prospectivo e dirigente, amparado nos ensinamentos de J. Gomes Canhotilho, sustentam em fórmulas legislativas estabelecedoras de programas objetivos e finalidades para as quais a teoria constitucional, ainda apesar dos avanços e recursos, labuta para dar concretude, seja por intermédio de uma hermenêutica concretizante, seja através de procedimentos novos, seja através de instrumentos procedimentais novos, seja ainda pelo reforço de uma postura garantista, sem serem discordantes entre si. Moraes, 2002, página 92. Apesar da alardeada crise, o Estado Social ressurge nesse aspecto, como oportunidade de restabelecer, por assim dizer, os princípios e efeitos peculiares de uma justiça social, de modo que consta solidificada a proeminência do bem-estar geral do homem nas políticas inclusivas de emprego, dentre outros direitos sociais como a saúde e a educação, além de devido respeito a outros direitos econômicos e culturais. Em apertada síntese, esse tipo de Estado tido paternalista tem vistas a promoção da justiça social, afora outros valores constitucionais. Para Rocha, da sua obra 95, página 129, o perfil do Estado Social reside do fato de ser um Estado intervencionista em duplo sentido. Por um lado, intervém na ordem econômica, seja dirigindo e planejando o desenvolvimento econômico, seja fazendo inversões nos ramos da economia considerados estratégicos. Por outro lado, intervém no social, onde dispensa prestações de bens e serviços e realiza outras atividades visando a elevação do nível de vidas das populações reputadas mais carentes. A conta da juridicização
da política e de conformidade com os princípios e objetivos fundamentais estabelecidos na Constituição Federal, a efetivação dos valores substanciais não podem ser afastados dos cidadãos. Destarte, compreende-se que os objetivos primordiais de realização do Estado Social não se encontram prontos e acabados para a promoção da cidadania para todos. A contribuição dos estudos acadêmicos de Andreas Krell, J. Krell, da obra de 2002, página 93, nesse sentido, é que a Carta inovou profundamente a função de ser cumprida por parte do terceiro poder, dentro de um Estado social, onde os parlamentos e governos de todos os três níveis federativos, em geral, não fazem o suficiente para criar as condições materiais adequadas para garantir a efetividade dos direitos sociais e os princípios da dignidade da pessoa humana e da erradicação da pobreza. Para José Eduardo Faria, na obra de 2005, página 24, há uma concepção do papel do direito como instrumento com a finalidade de permitir a implementar e executar determinados projetos governamentais com vistas à justiça social. Dessa maneira, o ordenamento é entendido como um projeto político e normativo cujos dispositivos, para serem aplicados, exigem uma hermenêutica competente para adequar a cidadania na dimensão social e econômica. As políticas públicas para erradicar a pobreza e conferir ao ser humano um tratamento digno em homenagem à magnitude dos preceitos constitucionais, sociais e econômicos, a miúde, vem apresentando falhas funcionais e estruturais, ou mesmo ainda não se concretizam por falta, muitas vezes, de interesse público. Nunes, da obra de 2003, página 111, destaca, entre outras formas de desenvolvimento humano, que a ideia de que o desenvolvimento econômico se passa por caminhos que respeitem a dignidade do homem, o desenvolvimento integral da sua personalidade, a conquista do bem-estar material, mas também o desenvolvimento dos homens no plano da sua profissão, da cultura e do lazer. Ao identificar a liberdade e as oportunidades de promoção do indivíduo na sociedade, a partir da perspectiva do desenvolvimento social. Amartya Sen, página 71 da obra de 2000, observa que os fins e os meios do desenvolvimento exigem que a perspectiva da liberdade seja colocada no centro do palco. Nessa perspectiva, as pessoas têm de ser vistas como ativamente envolvidas, dada a oportunidade na conformação do seu próprio destino e não apenas como beneficiárias passivas dos frutos de engenhosos programas de desenvolvimento. O Estado e a sociedade têm papéis de sustentação e não apenas de entrega sob encomenda. Depreende-se que o desenvolvimento envolve fatores econômicos, sociais, culturais, políticos e ecológicos. Em se tratando do desenvolvimento local, implica dizer que este engloba uma perspectiva integrada do desenvolvimento que vai além do referencial econômico, reunindo os aspectos humanos e sociais. Sob esse ponto de vista, são considerados de extrema importância a participação da comunidade do tecido socioeconômico local como condição para a sustentabilidade do desenvolvimento. Assim, as práticas de inclusão social, políticas governamentais, que a princípio é competência ou atribuição a ser executada pela administração pública, diga-se poder executivo, restam atingidas ou adiadas porque são desviadas dos seus objetivos, justamente por interesses escusos, em tese praticados por certos agentes políticos ou mesmo os particulares. Há uma acomodação social no que se refere à luta por direitos ou mesmo uma alienação social, principalmente pela falta de informação e inclusão social pela educação formal. Dessa forma, a falta de informação sobre direitos humanos é um fator que contribui para que as políticas públicas não sejam reconhecidas como forma de cumprimento de deveres e a realização de direitos passivos de serem exigidos na esfera do poder judiciário em especial. É inovidável que, em muitos casos, que a dimensão
paternalista e assistencialista permeia o Estado e a sociedade brasileira, pois, em muitos casos, o acesso à alimentação, moradia, saúde, educação, cultura, ao lazer, entre outros, ainda não são reconhecidos como direitos fundamentais. Diferentemente, é comum que os referidos direitos sociais sejam confundidos como favor político, caridade ou privilégio de certas pessoas. A crise do Estado brasileiro atual se conforma com a forma de ver os direitos humanos sob o prisma da sua aplicabilidade na vida diária de todas as pessoas, em particular quando se refere a setores socialmente excluídos de políticas a que o Estado tem constitucionalmente a tarefa de cumprimento dos postulados em favor dos ideais contidos no Estado Democrático de Direito. Dessa maneira, ainda se recorre à força que a Constituição Federal vigente denota dentro dos seus limites geográficos. A agenda igualitária, que inspira a meta do Estado na promoção da cidadania para todos e, outro sim, no combate a todas as formas de discriminação, apresenta o rol de valores e preceitos jurídicos concernentes ao bem-estar, porque imiscui-se da meta programática do não retrocesso social. Daí porque se torna curial que omissões perante direitos fundamentais das quais afastam a aplicabilidade e o respeito aos direitos econômicos, sociais e culturais sejam deveras rebatidas. A comunidade científica deve se pronunciar, bem como interventos por parte dos cidadãos e do Ministério Público deve ocorrer, no sentido de provocação ao Poder Judiciário com o fim de garantir a não violação de direitos elementares e a observância do princípio da dignidade da pessoa humana. Em outras palavras, medidas concretas de políticas devem ser tomadas para que sejam efetivados os valores substanciais, inafastáveis aos cidadãos brasileiros, por força dos princípios e dos objetivos fundamentais estabelecidos na Constituição Federal de 88. Outro sim, se deve ressaltar que, no Estado de Direito Material, a mera enunciação de princípios, atrelada à compreensão formal da Constituição, não cumpre os objetivos primordiais de realização dos direitos humanos. Enfim, meio grandinho, meio extensinho esse artigo, mas foi ele aí, ó. Podemos até nos aprofundar e bem sobre essa temática aí. A miséria como violação de direitos humanos. Vários pontos foram abordados para o nosso entendimento, a nossa edificação e a respeito do direito, esses direitos humanos. Vamos às referências. Paulo Bonavides, Direito Constitucional e Estado Liberal ao Estado Social. Mariana Cabrera, Observaciones sobre la pobreza desde el enfoque de derechos humanos en el derecho a no ser pobre na pobreza como violación de los derechos humanos. Fábio Conder Comparato, Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. Raúl Cubas, El derecho a no ser pobre, la pobreza como violación de los derechos humanos. José Eduardo Faria, em Direitos Humanos, Direitos Sociais e Justiça. Chris Groove, El derecho a no ser pobre, la pobreza como violación de los derechos humanos. Adrian Skrell, Os Direitos Sociais e o Controle Judicial no Brasil e na Alemanha. Jorge Miranda, Doutrina Superior Tribunal de Justiça, Manual de Direito Constitucional, Teoria do Estado e da Constituição. José Bozan de Moraes, As Crises do Estado e da Constituição e a Transformação Especial dos Direitos Humanos. Antônio José Avelanz Nunes, Neoliberalismo e Direitos Humanos. Amartya Sen, Desenvolvimento como Liberdade. Flávia Piovesan, Direito Constitucional. Lafayette Pozzoli, Revista de Informação Legislativa. José de Albuquerque Rocha, Estudos sobre o Poder Judiciário.
Arely Sandoval Terán. El derecho a no ser pobre, la pobreza como violación de los derechos humanos. Então foi isso. O nosso quadro Mundo Jurídico, que foi abordado algumas coisas em espanhol e na língua hispânica. Nós vamos nos despedindo. Rádio FUEG e usted do programa Mundo Jurídico. Hasta la vista, baby. Até a próxima. Valeu. Aproveitem, meus caros, e se inscrevam. Deixe o seu like e ativem o sininho das notificações para ver os vídeos e as lives.